TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o uso de drogas e álcool na adolescência. Converso hoje com a coordenadora do Conselho Tutelar de Lajeado, Rejane Junqueira, e o promotor de justiça e coordenador do programa Vida Mais Vida, Neidemar Faquineto, promotor de justiça da comarca de Lajeado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês. Sobre o tema, eu vou iniciar o programa citando dados de uma pesquisa de nível nacional. Nós sabemos que foi feita uma pesquisa local e são dados de suma importância que, em seguida, os convidados podem nos trazer a nós e aos ouvintes. Eu tenho aqui dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. E foi um estudo que foi feito com escolares de primeiro e segundo grau em diversas regiões do Brasil. E o interessante é que se verificou nesse estudo que a droga mais consumida entre os adolescentes escolares, em primeiro lugar ficou o álcool, em segundo lugar o tabaco, em terceiro lugar solventes e inalantes, em quarto lugar a maconha. E um dado interessante é que nos países desenvolvidos praticamente segue essa mesma sequência, mas só que em terceiro lugar é a maconha. E também nessa pesquisa, vale ressaltar também outros dados, que são os seguintes. Na idade entre 12 e 17 anos, se apurou que desses jovens, 5,2% são dependentes de álcool. Dependentes já são viciados, se entenda nesse sentido. 2,2% em tabaco, 0,6% em maconha, 0,2% em tranquilizantes. E se nós restringirmos a faixa da pesquisa, não de 12 e 17 anos, e sim entre jovens de 16 e 18 anos, esses dados sobem para 19,1%. Então a situação, podemos dizer que é grave. Promotor Neidemar, foi feita uma pesquisa em Lajeado. Por quem? Bem, obrigado pelo convite. E é sempre importante retomar esses assuntos, porque quando uma pesquisa nacional é lançada, parece que esse problema não nos pertence, né? É um problema dos outros. Lajeado e a região, especialmente Lajeado, já há alguns anos vem trabalhando de uma forma integrada dos órgãos de segurança, saúde e prevenção sobre essa temática. Mas a questão era essa, tá? Qual é a nossa realidade? Então, em 2012, através de um movimento chamado Fórum Municipal de Enfrentamento à Drogadição, em parceria com a Univates, com a Unicinos, foi realizada uma pesquisa em nível local nos mesmos parâmetros dessa nível nacional, ou seja, com a mesma metodologia e com a mesma precisão científica dessa pesquisa que tu referiste. E os dados que nós chegamos são muito próximos, muito próximos. Para você ter uma ideia, também a ordem das drogas mais consumidas são álcool, tabaco, as chamadas drogas ilícitas, que são entre a maconha, crack e assim por diante, e os remédios, né? Mas isso no grupo dividindo as drogas apenas nesses 4 segmentos. Se for aberta essa pesquisa e ver o que representa cada uma, o álcool, 63% dos adolescentes de 12 a 17 anos pesquisados, e foram quase 2.000 alunos, já tiveram contato, sendo que 55% no último ano, ou seja, é um consumo persistente. Não foi pesquisado aqui o nível de dependência. Tabaco, 26% na vida e 12% no último ano.
Calmantes, que são os remédios para emagrecer ou para dormir ou algo nesse sentido, 11% na vida e 6%, 7% no último ano. A maconha com 9% e 6% respectivamente, e os solventes com 9% e 6% também, respectivamente. Isso demonstra que os dados da pesquisa nacional têm absoluta correlação com a realidade vivenciada em Lajeado. E a partir desta pesquisa, que tem outros dados que foram levantados, se fez necessário verificar que esse assunto não é problema do Brasil, é problema local. E a intervenção tem que ser local. Então, a partir de 2012, nós deixamos de trabalhar a partir de uma expectativa. Será que essa realidade vista no Brasil se replica em Lajeado? Para dizer, não, aqui é real também. Né? Então, isso foi a partir desse momento, o trabalho está começando a ser realizado de forma mais precisa, mais adequada à nossa realidade. Essa pesquisa, eu vi que você citou 2.000 alunos do segundo grau e primeiro grau? Foram 2.105 alunos de 12 a 17 anos. Isso escolas públicas, privadas? Foi uma pesquisa que obedeceu um critério científico muito rigoroso. Então foram todas as escolas municipais, estaduais e as particulares. O sigilo na resposta foi absoluto, ou seja, em hipótese alguma foi possível identificar as suas respostas. E o questionário foi um questionário elaborado nos mesmos moldes dessa pesquisa nacional. Por quê? Para um adolescente de 12, 13 anos fazer uma resposta objetiva, pode ser que o resultado não saísse dessa forma. Então a pesquisa ela é feita com questões diversas. Por exemplo, na tua família alguém consome bebida alcoólica? Desta forma, o jovem tem melhor condição de responder. E a partir de respostas como essa, foram quase 150 perguntas e respostas, se chega a esses dados. Então, para verificar se um adolescente consumiu álcool no último ano, não necessariamente a pergunta foi, tu consumiu álcool no último ano? Ou seja, uma série de outras variáveis foram avaliadas nos questionários para chegar a esses dados. Então, a metodologia científica aplicada nessa do Centro Nacional foi aplicada em nível local também. Tanto que os professores coordenadores da pesquisa são 2 doutores que atuam especificamente na área de prevenção ao alcoolismo. Então, a partir de 2012, nós temos um referencial real da nossa realidade. E ao longo da nossa conversa, outros dados vão parecer que também são muito assustadores. Né? E isso ajuda a definir ações. Né? Sem esses dados, a gente acaba fazendo as coisas no achômetro. E agora não, agora é em cima de um dado concreto. E que outros dados seriam, por exemplo, Zanquetinho, pode já abordar aqui. Por exemplo, se nós pegarmos a faixa etária, as meninas e meninos nascidos em 2000, ou seja, que tinham 12 anos, o índice chegou a 28% de consumo no último ano. De? Álcool, qualquer uma das drogas, dessas 4 drogas, álcool, tabaco, remédios ou solventes. Ou seja, quase 30% das nossas adolescentes de 12 anos, tanto menino quanto menina, já tiveram algum contato com algum tipo de droga, lícita ou ilícita. E esse gráfico ele vai subindo conforme vai aumentando a idade, chegando aos 17 anos com 89% para os meninos e 91% para as meninas. Isso significa, dentre outras questões, esse fenômeno do consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, dentre as quais o álcool se destaca, é um processo que cresce conforme a idade aumenta. Outra conclusão, não há distinção mais entre meninos e meninas. Os meninos bebem mais que as meninas. Não, a pesquisa revela que os meninos só perdem percentualmente nos 12 e nos 13 anos. Dali para cima, as meninas proporcionalmente consomem mais drogas do que os meninos. Claro que, por exemplo, as meninas na faixa de 16 para 17 anos, elas consomem bem mais remédios para emagrecer do que os meninos, por exemplo. Isso apareceu na pesquisa também. Então, ao longo dessa pesquisa, foi possível fazer um mapeamento de quais são as drogas mais consumidas, em que faixa etária, né? Qual a recorrência disso no dia a dia, e a partir disso, então, estabelecer algumas linhas de ações que são necessárias. Caindo alguns mitos para mim, por exemplo,
Eu imaginava que os meninos consumissem mais. E não, é igual. Outro mito, isso é coisa só na adolescência. Não, a pesquisa revelou que o primeiro contato aqui em Lajeado já dá aos 5, 6 anos de idade. Agora, para chegar aos 12 anos com 28%, significa que quem tem 11, 10, 9, 8 também está tendo contato com álcool, ou droga, cigarro, ou remédios, ou solventes. Então, o que o Fórum de Enfrentamento à Drogadição contribuiu nesse primeiro momento foi apresentar uma realidade que pode ser que para alguns é desconhecida. Ou havia aquela intuição. A pesquisa nacional revela isto. Mas em nível local? Não, isso acontece do Rio Taquari para lá. Não, aqui também acontece. Então, a partir desse momento, nós passamos a ter uma base científica para defender e sustentar certas ações, que me parece seja fundamental, seja o primeiro passo. Chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Entre Linhas volta depois do intervalo. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, cujo tema é o uso de droga e álcool na adolescência. Dr. Facchineto, o senhor citou inúmeros dados de suma importância. Apareceu o crack nessa pesquisa? O consumo? É interessante. Engraçado que a pesquisa foi feita porque a grande preocupação era a questão do crack. Porque o crack é uma droga de intenso resultado. 10 consumidores provocam um tumulto muito grande. Então, a angústia era o crack. E a pesquisa chegou à conclusão que apenas 0,62%, ou seja, um pouquinho mais de 0,5% dos alunos fizeram alguma referência de ter usado ao longo da vida ou no último ano. Esse dado não é que nós temos que comemorar, longe disso. São 2.100, 0,5%, pouco mais de 0,5%, já é um número próximo a esse, 10, 15 pessoas. O crack, ele faz com que o aluno se afaste da escola. Então, bem provável que se fosse pego todos os adolescentes de 12 a 18 anos, mesmo fora da escola, esse índice aumentaria. Mas não a ponto de competir com o álcool, por exemplo, com o solvente, que dá 6, 7%. Então, o crack ele foi diagnosticado, mas tem que se ressaltar que a população infanto-juvenil que está na escola está mais protegida e menos suscetível ao consumo frequente, ou no último ano, ou na sua vida, com essa droga pesada, que é o crack. Mas apareceu, assim mesmo apareceu. Regiane, eu ouvi pelos dados divulgados que as meninas superam, a partir de uma faixa etária, aos 14 e aos 18, me parece, superam os meninos no consumo. Há uma explicação para isso? Boa noite, também agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Conselho Tutelar de Lajeado e junto com o promotor. Sim, o que representa isso que, bem como o colega aqui falou, são mais os inibidores de apetite, que nessa idade as meninas querem estar com o corpo modelado, melhor, aumentou bastante esse índice. Para nós, no Conselho Tutelar, são iguais, tanto meninas como meninos usando drogas hoje. A angústia dos pais que chegam no Conselho Tutelar, antes da gente saber de que sexo é que nós vamos falar, de que adolescente nós vamos falar, hoje, até por surpresa nossa, de que criança nós vamos falar, são filhos deles e usam droga na mesma proporção, tanto meninos quanto meninas. Eu tenho que me referir assim, que a nossa cultura, os pais não chegam a mencionar no conselho muito o uso do álcool. Né? Para eles, assim, como já é uma coisa cultural, as festas e os adolescentes usarem álcool, festas de 15 anos, com álcool junto, cervejas e coisas. Então, quando os pais chegam ao conselho, eles já vêm com a droga mais pesada, eles já vêm com o consumo grande de crack, maconha, cocaína. Hoje em dia, até ele se refere assim, ele só usa maconha, né? Como se a maconha não fosse a porta de entrada para as outras drogas. Né? Então, a gente sabe muito bem que a maconha é apenas por um tempo que eles usam, até eles experimentarem outras. Que um efeito como o crack. O crack é uma droga barata, de efeito muito rápido,
Por isso que eles têm que estar sempre furtando, roubando, para manter a droga, né? Para estar sempre sobre o efeito dela. Que nem o Dr. Facchineto falou também, o álcool afasta eles também da escola. Eles não têm condições de ir na escola, né? A gente tem essa evasão escolar tão grande hoje em dia, que gera essas fichas de infrequência dos alunos, a FICAI, que é um programa também muito atento da promotoria nossa hoje em dia, é esse consumo de droga, porque eles ficam muito tempo na rua de noite, consumindo, no outro dia de manhã eles não têm condições de frequentar a escola. E isso é tanto meninos quanto meninas. Me diz uma coisa, Rejane, como os pais podem identificar que um filho eventualmente possa estar usando drogas? Drogas, maconha, crack, álcool, é evidente, tabaco, evidente, mas essas drogas mais as ditas ilícitas, há como os pais se aterem a alguns sinais que os filhos... Os pais deveriam, às vezes, até ser mais atentos a isso, mas a gente também sabe que a carga horária deles, às vezes, não permite que eles estejam 24 horas com os filhos, né? Às vezes eles saem de manhã, os filhos estão dormindo e voltam, os filhos não estão mais em casa, não estão dormindo, eles não estão mais em casa. E às vezes os pais também não sabem a hora que retornam. Como eles podem fazer isso e como chega até nós isso, é assim, ó, meu filho até o ano passado era um adolescente comportado, os limites que eram dados pela família, as combinações, ele seguia. Agora ele não ouve mais ninguém, ele sai, não diz aonde que vai e nem que hora volta e não aceita nenhum limite, nenhuma regra. A gente sabe que o limite até pode ter sido uma falha lá na primeira infância e na segunda, que deixavam fazer o que queriam por achar bonito, coisas de pais, né? E agora não consegue mais dar esse limite. Mas a gente começa a questionar o comportamento. Para nós, a gente questiona o comportamento desse adolescente em casa, porque isso aí é o grande diferencial quando eles estão usando. Eles ficam muito irritados, ou comem muito, ou não comem nada, ou dormem o dia inteiro, não querem nada da vida, não querem saber de escola, não vão em escola, ficam mais dentro do quarto, se refugiam, né, ficam na deles. Então, esses comportamentos, quando muda muito de repente, a gente diz para os pais, isso é um alerta, vocês têm que ficar mais próximos, ver com quem andam, né? Porque eles andam com uma turma assim, mas ele não usa. Não, mas o senhor não está junto, a gente, pais, não pode estar 24 horas juntos, tem que observar mais de perto. O pai tem a liberdade de abrir a mochila do filho e olhar o que tem dentro, isso não é tirar a privacidade. Eu acho que isso é proteção. Então, assim, olha discretamente, não precisa abrir na sala, na frente de todo mundo, ou quando tem outras pessoas junto, ou dizer para o filho, sutilmente, vai olhando isso, vai observando. Se o filho não tem dinheiro, como que veio para casa hoje com um tênis melhor, como trocou um celular, se não está no orçamento da família, o celular que o filho usa. Porque muitas vezes os adolescentes chegam para nós com um celular de última geração e a gente sabe a renda da família e no que os pais trabalham que não conseguem fazer isso, né? Então, é um questionamento que os pais têm que estar fazendo sempre. Da onde está vindo esse dinheiro? Como tu comprou? Você não trabalha? Né? Então, assim, essa proteção e essa preocupação os pais têm que ter constante isso. Porque, às vezes, quando eles chegam a se dar por conta, a coisa já está muito... já alcançou um passo bem maior, né? E para um tratamento, isso aí é bem importante que seja bem no começo, que as coisas se definam, né? Zequitinho, a Regina tocou num ponto que eu acho que todos que ela referiu são muito relevantes, mas me parece muito forte, que é a tolerância a forma de se iniciar no consumo de substâncias, que é o álcool. Não que haja uma preferência de que todos drogados que estão dependentes químicos começaram pelo álcool, mas a tolerância ao álcool, que é uma droga lícita, com propaganda e tudo mais, como nós sabemos, essa tolerância está na família, é uma questão cultural. E aqui a gente tem que ser bem cauteloso e não crucificar essa questão cultural como o grande mal da humanidade. Não, se é uma questão cultural, foi o homem, foi a sociedade que criou, logo é possível mudar. Então, aí tem questões históricas, questões de colonização, questões de hábitos que foram de geração em geração sendo trazidos. Só que hoje em dia, essa tolerância, ela é perniciosa
e coloca esses jovens em maior risco. Então, além desses comportamentos que a Regiane muito bem destacou, esse outro, afinal, no meu churrasco, na minha festa de família, na minha reunião com meus conhecidos, como é que está o consumo de álcool por mim, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos adultos, e qual é o papel desse adolescente, dessa criança nesse contexto? Muitas vezes o consumo precoce está naquela brincadeira ingênua de mandar fazer a caipirinha, de mandar experimentar como é que tá, algumas questões até mais graves, de botar na chupeta a bebida para a criança dormir. Pedir para a criança, né, doutor, buscar no bar mais perto, né, ele mesmo buscar a bebida, né. Quer dizer, vai chegar na faixa etária com 14, 15 anos, sendo isso um produto absolutamente corriqueiro, que nem um litro de leite, que nem um pão. Então, são questões culturais que precisam ser aos poucos alteradas. Agora, a família tem que estar presente, muito bem destacada pela Regiane nesse aspecto. Regiane, e que consequências tem para a mulher grávida o uso do álcool, droga ilícita, tabaco, enfim? É bem grave como para qualquer outra pessoa, né? Mas como assim, a gestante é uma outra vida, né? Junto que ela está e não está sendo muito responsável por isso, elas são mais de rua, né? Elas não têm residência fixa. Nós temos o trabalho até de conduzi-las para fazer o pré-natal, tudo isso, né? Porque às vezes quando a gente fica sabendo, elas já deram à luz no hospital. Sempre essas de rua, as que não têm residência fixa, nós temos uma lista delas junto com as agentes de saúde, a gente construiu isso e a gente deixa no hospital Bruno Born essa lista. Quando esses bebês nascem, é avisado o Conselho Tutelar para a gente ver para onde essa mãe vai, que família vai ficar responsável por essa criança, se tem irmão, se tem avós, alguém, porque ela não tem residência fixa, nós não podemos deixar essa criança assim, né? Assim que é verificado isso, é avisado imediatamente o Ministério Público sobre esse caso, né? Ou se a mãe deixou dito no hospital, assinou alguma coisa, que ela não queira ficar com essa criança, mas o olhar atento do conselho é para que não seja comercializada essa criança. Porque como ela vive nesse mundo de troca, de venda e servindo às vezes para o tráfico, essa criança também pode ser uma moeda de troca, né? Então esse é o nosso olhar junto com o Ministério Público e o Judiciário para que não aconteça na nossa cidade o que a gente vê tanto em outras cidades. Essas crianças, aparentemente, na hora que nascem, elas são crianças sadias, porque essa parte neurológica vai ser lá pelos 2, 3 anos que vai apresentar isso, né? Algumas crianças a gente consegue até acompanhar nessa idade, outras que os pais, por várias razões, as crianças vão para uma instituição por não ter uma família que vai ficar com a criança, e tudo isso aí da adoção, que é uma outra parte do judiciário, a gente às vezes não consegue acompanhar depois o que veio acontecer com essa criança. Mas em algum momento da vida essa criança vai ter uma sequela desse uso de droga durante a gestação. Isso especificamente as drogas ilícitas? Sim, mais o tipo. crack? Hoje em dia as gestantes mais é crack. Crack. É. Deixa consequências terríveis aos fetos. É, lógico, sim. A parte neurológica sempre é prejudicada. Tá bem, chegamos ao final de mais um bloco do programa Entre Linhas. Retornamos após o intervalo. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Entre Linhas. Dr. Neidemar, a pesquisa apontou um rumo para a prevenção. Nós vamos tratar agora no terceiro bloco sobre como prevenir esse mal. No primeiro bloco a gente viu estatísticas, no segundo bloco a gente viu o mal que isso faz. Então agora vamos tratar de prevenção. O que podemos fazer para prevenir? A pesquisa apontou alguma coisa? Sim, Zaquitin. A pesquisa, ela, além de trazer esses dados reais, ela apontou que, em primeiro lugar, para a intervenção na prevenção dessas drogas, nós temos que considerar o mercado de cada uma delas. E para cada mercado delas, uma estratégia diferente. Por exemplo, o álcool tem um mercado legal, né, para pessoas maiores e ilegal para os menores. Já o tabaco tem uma restrição total para menores e restrição para os adultos também. Os remédios, há um controle rigoroso dos remédios.
né? Então, há um mercado específico, há uma forma de regulamentar. E as drogas ilícitas, o nome já diz, é combate realmente repressivo. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não fazer distinção entre sexo. Não existe políticas ou intervenção de prevenção diferente do menino para a menina. Ambos estão suscetíveis às mesmas questões. Focar na prevenção quanto antes possível. Não adianta nós ir atrás da adolescência, nós temos que começar lá no ensino fundamental, com crianças de 5, 6 anos, ou até antes. Repetir o estudo com frequência, e uma questão fundamental é postergar o início do contato com qualquer uma dessas drogas, lícitas ou ilícitas. Então, quanto mais nós conseguirmos avançar no sentido de que chegue mais tarde a essa população, mais nós estaremos prevenindo. Ou seja, se nós temos hoje dados de que com 12 anos 30% tem contato com bebida alcoólica, e daqui 5 anos, nas pesquisas que foram sendo, nós chegarmos que esse contato está chegando aos 70% com 12 anos, protegemos, a nossa proteção foi eficaz. Então, isso é uma outra situação. E para isso é fundamental ter programas continuados, permanentes, que foquem a prevenção numa perspectiva de mudança de cultura. Da criança, da família, das instituições, dos órgãos públicos que fazem tanto a repressão quanto o atendimento. Ou seja, mostrar que a tolerância à bebida alcoólica ou às outras drogas é algo que tem que ser combatido permanentemente. Então isso a pesquisa deixou muito claro para nós que qual o rumo seguir. E nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui em Lajeado. Estive lendo alguma coisa a respeito e existe uma sequência até um jovem, um adulto, se tornar um dependente, um viciado. Então, o primeiro passo é uma experimentação. Vem lá um amigo, Curiosidade. um colega, né, oferece. Aí, um segundo passo, o uso regular. Experimentou, gostou, repete. Aí passa para uma terceira etapa, o uso frequente. E a quarta etapa, que é a dependência, o vício. Tá? Aí está já viciado. Rejane, há essas 4 fases. A prevenção, obviamente, deve atuar numa dessas fases. E aí entra o papel da escola, dos pais, do poder público, do conselho tutelar. O que está se fazendo a nível de conselho tutelar e mesmo sobre esses demais citados pais, enfim, escola, qual é o papel? Muito bem colocado, assim, ó, eu colocaria mais um item aí ainda, assim, ó. Hoje existe as crianças que são usadas no tráfico, né, porque são menores de idade, são mais fáceis de, não existe nem boletim de ocorrência, as crianças conseguem se sair melhor disso aí, segundo o ponto de vista de quem está usando isso. Então, assim, as crianças também experimentam por estar nesse meio. E no começo eles experimentam e já ficam viciados, por isso que me preocupa muito a faixa etária que diminuiu de 10, 12 anos hoje, porque eles estão fazendo o que chamamos de mula do tráfico. E eles experimentam. Desculpa eu interromper, mas é relevante. 10 anos, há exemplos, vocês constataram de 10 anos o uso de que droga? De droga de crack. Com 10 anos? Sim. Porque assim, a entrega é mais rápida e aí a criança faz essa entrega e eles mesmo, por curiosidade, que nem o promotor disse, a primeira fase é a curiosidade, e aí como eles têm na mão todo dia isso, né, então acabam também experimentando. Também temos isso que é bem agravante na nossa cidade. Sobre a prevenção, quando os pais vão no conselho, que já está constatado, que o pai chega e diz, não, os pais chegam e dizem, já está usando, ou já vi, ou a escola já me informou sobre o comportamento, tudo aquilo que eu falei no segundo bloco. O que a gente faz? Nós encaminhamos esse adolescente por suspeita, porque a gente sempre trabalha com suspeita de droga, né, de uso de droga, nós encaminhamos ao CAPS infantil, que é o nosso vizinho aqui no centro, do prédio do conselho. Nós já encaminhamos ali para o Dr. Rafael como suspeita. Ali são feitos os atendimentos, né, com o psiquiatra, com a equipe toda de apoio, e se verificado, ele vai ser internado no hospital aqui para desintoxicar,
e logo após pode ser levado para uma clínica fora de Lajeado, que nós não temos aqui para isso, né? Essa é uma das coisas. A escola trabalha também sobre isso. O Conselho Tutelar, o ano passado, assim, ó, a gente descentralizou o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é ficar lá esperando chegar o cliente nosso lá, o adolescente, os pais deles, é sair de dentro do conselho e ir ver onde que está acontecendo o problema. E a gente fez um trabalho legal com as escolas no ano passado, porque quando eles reuniam os pais para alguma coisa na escola, eles chamavam o conselho para a gente falar 10, 15 minutos, que nunca deu esse tempo, sempre foi mais, porque a curiosidade dos pais é grande, às vezes a desinformação também, no sentido assim, ó, os filhos chegam em casa e diz qualquer coisa que tu fizer para mim, eu chamo o conselho tutelar, né? Usa essa arma, e os pais também usam. Se tu fizeres isso, eu vou no conselho tutelar. E na realidade, assim, ó, os adolescentes vejam o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, recheado de direitos deles, mas tem muitos deveres também. E os pais, às vezes por falta, às vezes de informação e até de como usar o ECA em casa com eles, essas reuniões foram muito proveitosas o ano passado, né? E esse ano a gente já tem várias agendadas em escola também. Estamos junto com a brigada agora que está fazendo essa dos bairros, né? Então, essa colaboração vai somar bem. Nós esperamos que no fim do ano o nosso resultado seja bem positivo nisso aí. E a gente faz os encaminhamentos, encaminhamos porque às vezes não é só o adolescente que está com problema dentro de casa, às vezes é uma família doente, né? Às vezes nós precisamos, o pai é usuário de álcool e vem dizer que o filho está usando droga, né? Então a gente encaminha o pai para o CAPS AD, que é da nossa rede também, em Lajeado. Às vezes a mãe está assim, já está com depressão dessa situação toda, né, da casa, o pai assim, o adolescente também, a falta de ir na escola, respondendo no Ministério Público pela falta do filho estar frequentando a escola, tudo isso somado também apresenta problema a essa mãe. Nós também encaminhamos ela para o CAPS, para atendimento, porque precisa a família estar fortalecida para poder entender esse adolescente. Até hoje não tem nenhuma pesquisa que diz por que o adolescente usa droga. Não existe essa resposta. Né? A gente diz que o amigo usou, que o pai tem influência em casa, mas nós conhecemos famílias que ninguém usou. São famílias estruturadas e tem um que usa. Então, assim, hoje nenhum estudo científico diz por que ele está usando, né? Curiosidade, tudo é coisas que a gente vai supondo pelo nosso trabalho, somando, é isso, é aquilo, entre nós a gente faz essa pesquisa, né? Mas não tem nada definido por que só aquele adolescente está usando. Então, assim, pega os pais de surpresa, porque a geração deles não foi uma geração de usuários. Hoje em dia, as separações, eu estou entrando numa outra área, mas eu tenho que falar sobre isso, as famílias já não são as mesmas do nosso tempo. Então, assim, muitos parceiros, às vezes, entram nessas famílias, e a família não era usuária, aí a mãe tem um outro parceiro que já vem usando, ou o pai tem uma companheira que também usa, vem trazendo junto, vem somando essas experiências negativas para o adolescente, né? Que ele começa, aí ninguém pode cobrar dele em casa, porque ele mesmo chega para nós e diz assim, mas meu pai cobra, mas usa, ou a companheira usa, o companheiro da minha mãe usa, né? Então, assim, eu digo que a família toda está precisando de ajuda, né? Então, o Conselho Tutelar é a porta de entrada de problemas de criança e adolescente, mas na realidade a gente acaba também com toda a família encaminhando ela para os diversos serviços, né? E às vezes assim pedindo ajuda mais rápida, quando a gente vê que é necessidade para o Ministério Público, os promotores sempre estão de portas abertas para também receber esses pais e reforçar o que o Conselho vem trabalhando com eles. Eu me recordo, eu tenho 2 filhas, e quando eram adolescentes, uma delas veio com muita ênfase, e de certo modo até alegre, me falar que naquele dia no colégio ela tinha participado de uma palestra sobre drogas proferida por um membro da Brigada Militar, um policial militar. Gostaria de saber o nome dele até para fazer uma homenagem.
porque foi muito importante. A repercussão entre os colegas dela e da minha filha, daquela palestra. A informação é de suma importância para prevenir. Aí eu pergunto, ainda estão ocorrendo essas palestras? É possível? Me parece que é um programa de nível federal, ou existia, que ajudava a patrocinar, alguma coisa assim. Existem? É possível repetir? Na verdade, sim, a prevenção, todas as formas, quando bem conduzidas, têm seu resultado. Em nível local, havia um programa que é mantido pela Brigada Militar, que chama-se ProERD, que pegava crianças na faixa dos 10, 11 anos. Esse programa hoje está sendo executado em todas as escolas. Então, houve uma ampliação do ProERD e toda a rede municipal e estadual e privada tem esse programa numa determinada faixa etária. Pensando justamente nessa complexidade do problema que a Rejane relatou, mais a pesquisa, em 2012, uma das ações previstas foi no sentido de como manter isso como uma ação permanente. E aí que surge, através de algumas entidades da comunidade, um programa de prevenção que pretende ser um programa contínuo e que trabalha justamente nesses 3 eixos. O programa Vida Mais Viva, que foi implementado recentemente, tem justamente 3 eixos que são fundamentais. O primeiro deles é esse do conhecimento. Difundir o conhecimento, seja científico, seja técnico, seja usar a linguagem adequada para a criança, uma linguagem adequada para o adolescente, uma outra linguagem para a família de baixa renda ou de maior nível cultural. Quer dizer, adequar a linguagem ao público-alvo. Esse conhecimento ele não pode ser propriedade de uma ou outra instituição, ele tem que transitar de forma a que todos os atores que atuam nesse segmento, seja na repressão, prevenção ou tratamento, possuam as informações necessárias. Um professor, o conselheiro, o promotor, o delegado, o policial, professores universitários, eles têm que estar imbuídos e pelo menos alinhados minimamente com informações sérias, informações técnicas e científicas. Então, um dos eixos do programa Vida Mais Viva é justamente ampliar o conhecimento, difundir o conhecimento, que isso já está por aí. Ninguém vai criar esse conhecimento, ele já está aí, mas ele tem que ser difundido. Uma outra linha de ação fundamental é mostrar as boas práticas. Esse exemplo desse, por exemplo, do ProERD, as ações do Conselho Tutelar, Rotary, Lions, agências outras, as instituições que desenvolvem trabalho, as empresas que fazem ações de prevenção. Ou seja, se nós temos um problema grave, Zanquitin, e isso é fato, nós temos também inúmeras iniciativas que estão sendo realizadas cotidianamente, mas que a gente não sabe. Então, daqui um pouco, alguém está inventando a roda e a roda já está girando. Então, é importante que as pessoas conheçam o que de bom está acontecendo. E a terceira linha do programa é a fiscalização. Incentivar os órgãos responsáveis a fiscalizar o quê? Que vender bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime, é proibido. Que os bares e restaurantes não podem incentivar o comércio incluído no ingresso, por exemplo. Que a rua é um local público, mas em determinada circunstância, o adolescente bebendo na rua, ficando exposto na rua, não pode, ou seja, tem que ser entregue aos pais mediante o compromisso que o Conselho Tutelar faz. Ou seja, existem ações preventivas e repressivas que são bem claras. O poder público municipal pode caçar o alvará, né? Então, isso tudo o programa que pretende fazer nesses 3 eixos. Como tratar, para onde encaminhar, nós vamos ver no último e 4º bloco. O programa Entre Linhas volta depois do intervalo. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o último bloco do programa. Promotor Nedimar Faquineto, existe alguma punição para os pais que têm filhos drogados, usuários, enfim, de droga? Tanto aos pais quanto a outras pessoas que de alguma forma fornecem, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica ou outra droga para criança e adolescente. Mas aos pais especificamente, nós temos que distinguir uma questão fundamental, que é aquela entrega consciente, deliberada, que é punida pelo Estatuto da Criança e Adolescente como crime, e aquela entrega negligente, aquela entrega sem o cuidado necessário.
Na primeira hipótese é crime, responde a processo e pode ser condenado até 2 anos de prisão. Mas a grande maioria dos casos no âmbito familiar não é de ordem criminal, se faz através de medidas não criminais, que são tanto as chamadas medidas de proteção, que são aplicadas algumas pelo Conselho Tutelar, como advertência, encaminhamento a atendimentos, obrigação de frequentar determinados serviços públicos de atendimento, como escola, posto de saúde, assim por diante. E também, em casos mais severos dessa negligência, a possibilidade de uma reprimenda e uma sanção de caráter civil, que é a perda do poder familiar, ou seja, um processo para tirar a paternidade, a maternidade legal sobre aquela criança e essa criança, adolescente, eventualmente, ser encaminhada para outra família substituta. Então, do ponto de vista legal, nós podemos intervir nas 3 searas: administrativa, pelo Conselho Tutelar, civil, no âmbito da destituição, e criminal, inclusive, na questão quando há essa deliberação para o consumo. Recentemente, o Conselho Tutelar e a Brigada Militar fizeram uma atividade muito interessante, que foi no consumo de bebida alcoólica por adolescente durante a noite. Isso não é crime, ele consumir, né? No entanto, quando isso ocorre, o adolescente está numa situação de perigo, exposto a riscos. O álcool, sabemos todos, e outras drogas trazem vários riscos. Nesse caso, o Conselho Tutelar chamou os pais e entregou esse filho mediante compromisso de buscar ajuda. Muitos desses pais sequer sabiam que o filho lá estava. Então, quando se diz que não há punição, pode ser que não haja punição naquele sistema de botar na cadeia. Mas existem outros mecanismos de controle e de chamar a responsabilidade. Então, a ideia punição, ela não é igual à responsabilização. Então, existe sim mecanismos para responsabilizar a família. Mas é fundamental também deixar claro que muitas vezes essa família, como disse a Rejane, também precisa ser ajudada. Mas uma coisa não isenta a outra. Eu acho que é fundamental responsabilizar a família, mas também encaminhá-la aos serviços necessários para resolver essa demanda, que é dela, é do filho, mas se não for resolvida, vai ser cada vez mais grave. Rejane, uma família que está sofrendo hoje com uma situação com um adolescente, né, usuário de álcool e droga, e deseja tratar, quem procura, onde? Essa família pode vir, às vezes eles vão ao posto de saúde, que também pode fazer, com suspeita de uso de droga, o posto também encaminha eles para o CAPS infantil, que é até 18 anos. Ou então eles procuram o Conselho Tutelar, a grande maioria procura, às vezes até o posto pede que vá até o Conselho, para nós fazer outros encaminhamentos, às vezes para a família junto. Então ele é encaminhado ao CAPS infantil, esse adolescente, é feito os exames, tudo que é necessário, com o psiquiatra, com toda a equipe junto, psicólogo, tudo. E aí, se for necessário, ele vai para o Hospital Bruno Born para uma desintoxicação. Se for necessário mais tempo para isso, ele pode ir para uma clínica fora de Lajeado, né? Que nós não temos aqui em Lajeado. Quando existe a resistência desse adolescente, que às vezes está com 16, 17 anos e não quer ser internado, não tem como a mãe pegar pela mão e levar até o atendimento, essa mãe pode pedir que seja feita uma internação compulsória, né? Que ela vai no Ministério Público e aí o Ministério Público leva até o conhecimento do juiz, que assina para ele ir. Aí ele vai contra a vontade dele, né? Vai para esse atendimento. Né? O que o juiz vê que é a proteção que nós queremos do adolescente é a mesma que o judiciário quer. Então, ele naquele momento, ele não tem condições de definir se é bom para ele ou não é, que a vida que ele está levando, ele imagina ser a melhor, né? E nós sabemos que não. Então, ele vai para uma internação compulsória. Quantas vezes for necessário, o mesmo adolescente vai. Várias vezes, às vezes o mesmo. Na prática, tem ocorrido Muitas vezes vão os mesmos adolescentes. Até porque é pouca, né? Essa questão de ter a vontade de fazer, no caso do adolescente, nós temos que pensar que ele é um sujeito em formação. Então, logo, não cabe a ele decidir se ele pode botar a vida dele em risco ou não. Diferente do adulto, que tem uma maior parcela de discricionalidade até. No caso do adolescente, havendo a resistência, a internação compulsória ela é imediata e quantas vezes for necessário.
em regra, se tem resultados razoavelmente bons nesses casos, né? Mas é um procedimento muito frequente até. E quem paga os custos de uma internação? É por conta do SUS. A internação tanto no CAPS, quanto a internação compulsória no Bruno Bor, quanto em eventual clínica, é tudo dentro do Sistema Único de Saúde, que prevê nessa rede de complexidade o encaminhamento desse jovem para o serviço adequado. Complementando, Regiane, muitas vezes o atendimento se dá apenas no CAPS com um atendimento ambulatorial, ou seja, ele é feito o diagnóstico, é necessário o tratamento e aí é feito um plano de atendimento que é feito pela família e pelo serviço de forma contínua, sem a necessidade de internação. A internação ela é uma exceção dentro dessa regra. A grande maioria dos adolescentes são atendidos em nível ambulatorial, ou seja, permanece estudando na família e vai frequentemente ao serviço de saúde para ser atendido. Às vezes só o período deles ficar 4 dias no hospital aqui, eles já retornam ao CAPS com medicação e continuam a vida deles normal, dizendo assim, mas ele tem tantos dias, ele tem que comparecer no CAPS para uma oficina, para uma palestra com a psicóloga, para um atendimento, ou com o psiquiatra, de novo, ele fica monitorado, mas fica dentro da cidade, fica estudando, fazendo os afazeres dele. Quando o caso é mais grave, que ele já está assim, com atos infracionais junto, né? Então já está mais elevado o tanto que ele está usando, tudo, aí precisa essa internação maior também. E neste caso é feita aqui também, em Lajeado? A compulsória inicial é feita no Bruno Bor, que pode ficar até 10 dias ou 15 dias. 15, até 15. 15 dias internado com uma certa contenção, com a presença da família, mas contido. E se não for suficiente, aí sim vai para uma clínica especializada fora de Lajeado, aí para de 21 até 2, 3 meses, conforme o tratamento exigir. Mas, em regra, eu acho que a grande maioria dos nossos casos se resolve com a pós-internação compulsória, que é essa desintoxicação, e aí faz o tratamento ambulatorial no CAPS infantil, que é um serviço já qualificado, com toda a rede, com todos os profissionais necessários para o atendimento. E atende a família junto. Aí o CAPS atende a família junto. Me chamou a atenção que clínica fora de Lajeado, a clínica central não está preparada para esse tipo de atendimento? Não, para a população infanto-juvenil, não. Infanto-juvenil. E como o caso, a quantidade não é tão expressiva assim, não haveria a menor lógica de se pensar algo nesse sentido para Lajeado. São hospitais da região, por exemplo, Arroio do Meio, Estrela, a Venâncio Aires, que tem um hospital geral e faz uma adaptação para receber essa população infanto-juvenil, que é em número relativamente pequeno para essa situação. Então, o importante é que você saiba que tem tanto o tratamento ambulatorial, que é o mais eficaz e o mais usado, quanto em situações mais graves, o hospitalar, aí monitorado também conforme o caso. Regiane, nesses casos encaminhados que têm ocorrido na prática, dá para se identificar se é uma droga ilícita ou álcool, ou que tem sido encaminhado casos? Assim, a gente não é técnico para chegar ali no conselho e nós já definir, mesmo que a gente nem faz nenhum exame ali, né? A gente vai pelas informações que nos são trazidas pela família, né? Pelo responsável. Às vezes eles vêm e afirmam que é tal droga. Assim, como eu disse, o álcool soma mais alguma coisa, né? Então, eles dizem, às vezes eles até nem dizem que ele é usuário de álcool. Eles dizem só a outra droga que ele usa, né? Como se o álcool não fizesse parte disso e quando é a grande parte disso. Então, assim, a informação primária que chega ali para nós é dada pelo responsável. E aí, quando a gente caminha para o CAPS, que é verificado qual a droga mesmo que ele está usando. Às vezes até o adolescente diz pra gente também, né? E aí o crack se destaca. Aí o crack é o nosso grande inimigo. Porque quando há o consumo de crack, ele já passou, em regra, pelas outras drogas. E o crack é o que é mais violento das suas consequências para a família e para o jovem. Então, a ansiedade, o nível de resistência baixíssimo, a intolerância a qualquer resposta negativa, torna aquele ambiente familiar praticamente insuportável. Então, nesse sentido, o crack ele é um estupim mais rápido, estoura mais rápido, e aí ele aparece como, digamos, a ponta desse iceberg. Tudo que vem ali desencadeia nessa droga pesada que é muito rápido o efeito. Estamos chegando ao final, então
Vamos informar ao público os endereços do programa Vida Mais Viva e do Conselho Tutelar. Pode ser, Rejane, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fica bem no centro, na rua Francisco Oscar Carnal, 440. O nosso telefone de plantão é 24 horas, feriados, fim de semana, é o 9865-7430. E Vida Mais Viva. O programa ele funciona todo dia na sede da Secretaria Municipal de Educação de Lajeado, na rua Borges de Medeiros, 370. O telefone é o 3982-1239. Tem a página do Facebook, que é Vida Mais Viva, e tem um e-mail para contato, que é programavidamaisviva@gmail.com. Através desses endereços, as pessoas que têm interesse de participar voluntariamente ou ter mais informações estão sendo convidadas a aderir a essa iniciativa que queremos que seja contínua aqui em Lajeado. Eu posso pedir um pouquinho? O Conselho Tutelar trabalha muito com denúncias. As denúncias são sigilosas. Todas as pessoas, como cidadãos, que vejam que alguma coisa está acontecendo, agressão, algum abuso com criança e adolescente, pode ligar para o Conselho Tutelar sem se identificar e nem o seu número de telefone, dizendo o endereço onde está acontecendo, né, tentando passar para nós a maior informação possível do local onde está acontecendo o fato, para a gente chegar lá. O Disque 100 também, as pessoas ligam, né, em Brasília e retorna para a cidade de origem onde está acontecendo, no nosso caso, Lajeado, né? E se for com criança e adolescente, o Conselho Tutelar logo vai tomar as providências necessárias. A gente pede que as pessoas façam essas denúncias. Bem, obrigado aos participantes. O programa Entre Linha fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.